Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar uma história que eu contei sobre um rei que foi ungido lá, né, Davi. E hoje é a continuação dessa história. Eu até falei que quem quisesse dar uma olhada para frente é porque a gente vai continuar essa história. Então, vocês se lembram? Davi foi ungido rei de Israel. Mas ainda demorou um tempo para ele realmente se tornar um rei. E enquanto essas coisas aconteciam, passava esse tempo, aconteceu uma guerra contra um povo chamado Filisteus. E sabe, desse povo filisteu, tinha um homem bem grande. Sabe o tamanho dele? Era 3 metros de altura. Gente, isso é muito alto. Eu com certeza ia morrer de medo se eu visse um homem de 3 metros de altura. E esse filisteu de 3 metros de altura chegava para o povo de Deus, para os israelitas, e falava assim: ah, cadê vocês? Ninguém vai lutar contra mim? Ninguém tem coragem de lutar contra mim? E o povo de Deus, os israelitas, estavam com medo. Eles olhavam um para os outros e pensavam: eu não vou não, o tamanho daquele homem, ele é grande demais. Ah, eu estou com medo, eu não vou não. E entre esse povo que estava no exército, estavam os irmãos de Davi. Eles também estavam entre esse povo todo que estava lá contra esses filisteus. Davi, ele ficava cuidando das ovelhas lá no campo do seu pai, que se chamava Jessé. Lembra? O nome do pai era Jessé. Então, um dia, o pai de Davi falou para Davi ir lá no acampamento dos irmãos, né, perto da guerra, para levar para eles comida. Então, quando Davi chegou lá com a comida, ele viu aquele gigante apareceu e ele falou aquilo que ele falava: quem é que vai ter coragem de lutar contra mim? Se eu e meu povo ganharmos, vocês vão ser nossos servos. Se vocês ganharem, nós vamos ser seus servos. O gigante, gente, já tinha falado esse desafio por 40 dias, de dia e de tarde. E durante todo esse tempo, ninguém teve coragem de enfrentar ele. Mas Davi chegou no acampamento, olhou para aquele gigante falando aquilo e falou assim: vocês estão com medo? Mas nós somos o exército de Deus. Deus está do nosso lado. Por que vocês não vão lutar com ele? Vai lá lutar. Então o irmão de Davi falou: Davi, fica quieto aí, Davi. Você está falando coisa que você não sabe. Ai, Davi, por que você veio? Mas Davi tinha confiança em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele e que ele podia enfrentar aquele gigante. E as pessoas ouvindo essa história foram contar para o rei Saul, que ainda era o rei nessa época. E o rei Saul falou: então manda trazer esse Davi para eu ver. E Davi chegou lá. Davi era muito novo. E o rei falou: não, Davi, você é muito jovem. E esse Golias, esse guerreiro que está contra a gente, ele já venceu muitas batalhas. Você não pode ir, não. É muito perigoso. Mas Davi falou: eu vou porque eu sei que quem vai estar comigo é o Senhor. Eu quero, eu consigo, eu vou lutar contra ele. Eu vou aceitar esse desafio. Então eles falaram: tá bom, né? Ele teve coragem de ir, vamos deixar ele ir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o gigante, todo dia, durante 40 dias, fazendo essa afronta, esse desafio para o povo de Deus. E o povo, morrendo de medo. Então, né, Davi falou que conseguiria, que teria coragem de ir contra aquele gigante. E eles falaram para Davi, então, vestir a armadura. Porque aquele gigante, gente, ele estava todo armado. Estava com capacete, com couraça, com escudo, com caneleira. Ele estava com lança, tudo para ainda lutar. Mas Davi foi vestir as roupas, gente. Ele foi vestir as roupas da armadura. E sabe, ele achou elas muito pesadas. Elas eram muito pesadas. E ele falou: eu não consigo ir com essas roupas, gente. Desse jeito eu não consigo nem andar. Deus está comigo e eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lutar do jeito que eu já sei. Davi falou também para Saul que ele já tinha lutado com o leão e com o urso quando ele cuidava do rebanho do pai dele. E por isso Deus estava com ele quando ele lutou contra o leão, contra o urso e livrou aquelas ovelhas da boca desses animais. Deus cuidou dele lá e ele sabia que Deus ia cuidar dele ali também. Tá bom, então agora era a hora da batalha. E Davi decidiu então ir com o que ele estava acostumado. Ele pegou 1, 2,
3, 4, 5 pedrinhas e também pegou uma funda. Parecia tipo um estilingue assim, ó, que ele jogaria então essas pedrinhas. E ele foi. Quando ele apareceu, o gigante Golias olhou e riu. Quem que vocês acham que vocês trouxeram contra mim? Um jovenzinho desse que veio com pedra? Você acha que eu sou o quê? Um cachorro para você me espantar com um tronco, com pedra? Eu sou um grande guerreiro. Mas Davi falou para ele: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Então, Davi pegou a pedrinha, colocou na sua funda, girou e acertou bem na testa do Golias. E Golias, caiu no chão, derrotado. Então, todos ficaram abismados, assustados, como aquilo tinha acontecido. E Davi sabia, desde o começo ele falou, e a gente também sabe, porque não foi pela força de Davi. Davi não tinha força para aquilo. O que aconteceu foi que Davi, através da força de Deus, Deus estava com ele durante todo aquele tempo. E ele sabia que Deus estava protegendo ele. Não importava o tamanho do desafio que ele tinha na frente. Não importava o quão armado ele estava. Não importava nada. Importava que ele sabia que com ele estava o Senhor dos Exércitos, que é mais poderoso do que tudo. E a gente também precisa lembrar disso nas nossas vidas, ainda mais num tempo como esse. Quando a gente estiver com medo, estiver inseguro do que vai acontecer, quando a gente estiver triste porque a gente não está na escola com os nossos amigos, não está podendo encontrar tantas pessoas, a gente lembrar que a gente tem um Deus que cuida da gente. Assim como ele cuidou lá de Davi e ajudou Davi a enfrentar um grande gigante, Deus também nos ajuda a enfrentar todos os problemas da nossa vida. Então a gente tem que lembrar disso sempre, e de lembrar que o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus e é o nosso protetor. Vamos orar então? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Vou juntar agora todos para fazer minha oração. Senhor Deus, muito obrigada por essa história. Muito obrigada porque o Senhor nos ensina tanto. Nos ajude quando nós estivermos com medo, estivermos tristes, estivermos com pensamentos tristes, longe do Senhor. Nos ajude a lembrarmos que nós temos um Deus tão poderoso. O mesmo Deus que ajudou Davi a vencer aquele gigante é o Deus que nos ajuda hoje a vencermos todos os nossos desafios. Muito obrigada por essa história, porque nós podemos aprender sempre através da Tua palavra, que é a Bíblia. Em nome de Jesus, amém. E a gente está decorando um versículo, que está lá em 1 Samuel 16, 7b. Ele fala assim: o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, decora esse versículo aí na sua casa. E eu vou deixar um desafio, mais um. Faz um desenho da parte que você mais gostou dessa história. Ou um teatro, alguma coisa que você achar bem legal para você não esquecer dela. E toda vez que você olhar para aquele desenho, toda vez que você lembrar daquele teatro que você fez, você lembrar que Deus está com você. Combinado? Então, até a próxima. Tchau!